Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula de Teoria Geral do Estado. Antes de entrar no conteúdo da videoaula de hoje, eu só gostaria de fazer uma breve recapitulação do momento em que nós estamos do nosso conteúdo programático. Nesse momento em que nós estamos inseridos, nós estamos estudando a governamentalidade administrativa, ou seja, o conjunto de técnicas de governo que são adotadas pelo Estado na modernidade. Percebam que as técnicas de governo que têm como objetivo condicionar o comportamento de grupos, de indivíduos, de segmentos sociais, etc., mas sempre vinculado a pessoas, essas técnicas de governo, elas sempre são desenvolvidas com base em um objetivo, com base em um propósito. Quando estudamos o poder pastoral, o propósito estava muito vinculado ao fortalecimento da igreja. Aqui, quando nós estamos trabalhando a governamentalidade administrativa, nós temos como ponto de vista, como horizonte, a salvação do Estado. Inclusive, a ideia de uma razão de Estado administrativa. E esse conceito eu chamo a atenção porque ele é muito importante. Não sei se todo mundo se recorda, mas significa o conjunto de instrumentos, de práticas, de saberes, etc., que tem como objeto garantir a firme dominação sobre os povos, aumentar, fortalecer essa supremacia do Estado em relação à sociedade. E na última videoaula, a imediatamente anterior a essa, nós trabalhamos como num campo, digamos assim, principiológico, a governamentalidade administrativa ela se estrutura. E nós vimos, que assim como no poder pastoral, aqui também nós teremos a salvação, a lei, a verdade. E aí a gente viu como cada um desses três eixos, eles vão, digamos assim, ser ressignificados a partir da ideia de razão de Estado, ou podemos chamar também, que seria sinônimo, razão de Estado administrativa. Esse termo administrativa quer exatamente marcar que o início, ou a preocupação fundamental, que o elemento mais importante nesse complexo de relações de poder, de técnicas de governo, é o Estado. Então, a ideia é fortalecer o Estado, garantir a supremacia do Estado, garantir a primazia dos interesses do Estado. Então, tudo gira no entorno do Estado. Bom, essa é uma brevíssima recapitulação que eu gostaria de fazer com vocês. Essa videoaula e a próxima tem como objetivo fazer com que consigamos entender como essas técnicas de governo se tornaram viáveis na prática. Ou dizendo de uma outra forma, como que esse Estado governamentalizado conseguiu efetivar as estratégias e, em última instância, a própria salvação. Então, essa vai ser aí a pergunta que nós vamos tentar responder nessa e na próxima videoaula. Para que a gente consiga entender, e consiga responder essa pergunta, nós vamos trabalhar aí o que o Foucault identifica como os dois grandes conjuntos tecnológicos que foram desenvolvidos nesse momento histórico que nós estamos estudando. São eles, esses grandes conjuntos tecnológicos, o dispositivo diplomático-militar, que é o que nós estudaremos nessa videoaula, e na próxima videoaula, o dispositivo de polícia. Esses dois grandes conjuntos, já adiantando o conteúdo, eles vão funcionar de forma articulada, de uma maneira conjunta, para garantir, no final das contas, a supremacia dos interesses do Estado. Ok? Então, o objetivo final é sempre salvar o Estado. Um último ponto introdutório que eu gostaria de transmitir para vocês, antes de a gente entrar no contexto, enfim, no histórico do dispositivo diplomático militar propriamente dito.
a ideia de dispositivo, esse conceito, né? No pensamento Foucaultiano, o termo dispositivo ele é muito importante, ele é muito utilizado, não somente no Segurança, Território e População, no Nascimento da Biopolítica, que em breve nós vamos começar, mas também em outras obras do Foucault. Né? A ideia do dispositivo é central no pensamento dele. E o que é um dispositivo? Na verdade, o dispositivo ele pode ser pensado como qualquer objeto, como qualquer prática, como qualquer ritual, como qualquer elemento, como qualquer saber que ajuda na organização da realidade. E a gente pode pensar a realidade no âmbito mais macro, da sociedade como um todo, como nós veremos com um dispositivo de polícia, mas também a gente pode pensar a organização da realidade numa microesfera ou num âmbito específico da sociedade como um todo, como, por exemplo, no campo da educação, no campo da saúde, no campo, enfim, da política. Cada âmbito desse que eu disse para vocês, nós temos os respectivos dispositivos e que ajudam com que uma determinada realidade funcione numa lógica, seja direcionada para um propósito específico e por aí vai. Então, dando um exemplo concreto do que eu quero dizer para vocês acerca do dispositivo. Então, a gente viu, e aí eu vou falar da educação como exemplo, nós vimos que desde o poder pastoral, a educação ela tem como papel transmitir uma verdade. Né? E essa verdade, ela não é uma verdade, digamos assim, que tem como objetivo de libertar, mas é uma liberdade, é um discurso que tem muito mais um sentido, na ótica de Michel Foucault, um sentido de condicionar, de formar uma subjetividade docilizada, assujeitada, não crítica. Esse modelo pedagógico de transmissão do saber que dá numa sala de aula, na história ocidental, ele sempre teve esse papel primordial. Houve, obviamente, quem questionasse isso e quem tentasse desenvolver outras práticas pedagógicas, e aí entra, por exemplo, Paulo Freire, pedagogia do oprimido, existem vários tipos de pedagogia. Agora, essa pedagogia ao qual nós estamos acostumados se enquadraria, ao ver Foucaultiano, desse olhar de uma educação como algo que molda, algo que condiciona, algo que a sujeita. Pois bem, para que a educação consiga alcançar esse resultado final, que seria exatamente de assujeitar, de castrar a criatividade, de moldar formas de agir, formas de pensar, eu preciso dos dispositivos. Então, o que seria, por exemplo, dispositivos na educação? Pode ser pensado o espaço arquitetônico, como é montado uma sala de aula, pode ser pensado como dispositivo o quadro branco, a carteira, a chamada, uma prova. Então, esses objetos, eles são dispositivos. Mas são dispositivos também, por exemplo, um ritual. Então, o que é o ritual na educação? Então, pensando na nossa realidade nas aulas presenciais. Então, todo horário, por exemplo, 19 horas da noite, os alunos têm que entrar em sala, fica 1h40 assistindo aula, depois tem um intervalo de 10 minutos, depois vem para o segundo horário, periodicamente faz atividades avaliativas, diariamente precisam responder chamada. Isso é um ritual. É um conjunto de atos em sequência que são repetidos durante anos a fio. E percebam que esse ato, que também é um dispositivo, ajuda a organizar a realidade com um propósito específico. Que propósito seria, ao ver de Foucault, seria exatamente esse propósito de condicionar a subjetividade, de condicionar uma forma de agir, uma forma de pensar, de se comportar e etc. E aí percebam, repito mais uma vez, que os dispositivos estão aí presentes nas mais diversas áreas da vida, né? Então, o Foucault, e aí já fecha essa parte introdutória, o Foucault, quando ele vai trabalhar, né, principalmente na década de 70, que os estudiosos de Foucault geralmente nomeiam como fase genealógica,
um dos grandes eixos é exatamente o dispositivo. Então, como se dão dispositivos no campo do poder punitivo do Estado? Aí vem o vigiar e punir. Como que se dá os dispositivos no campo da sexualidade? Aí você tem o História da Sexualidade, volume 1. Ah, como que se dão dispositivos no campo da loucura? Aí você tem o História da Loucura. Como que se dão dispositivos no campo do Estado? Aí nós temos essas duas obras, o Segurança, Território e População, de um lado, e do outro nós temos aí o Nascimento da Biopolítica, e eu também, para ser mais técnico, o iniciozinho ali do Em Defesa da Sociedade. Então, essas três obras, elas trabalham muito, né, o elemento Estado, o papel do Estado e os dispositivos que o Estado utiliza para alcançar um determinado resultado, que depende do contexto histórico, né? E aí, voltando, né, para o tema da nossa videoaula, quais são esses dois grandes dispositivos ou conjunto tecnológicos que o Estado vai adotar na modernidade para se salvar? Repito, o primeiro é o dispositivo diplomático militar e o segundo é o dispositivo de polícia. Pois bem, então entramos agora no dispositivo diplomático militar. O que é a primeira coisa que é importante de saber? Que o dispositivo diplomático militar, ele é um dispositivo que vai atuar no âmbito internacional, ou seja, na relação entre estados. O que o Foucault vai perceber no livro? E aqui, né, gente, eu estou na aula do dia 22 de março, salvo engano. Logo após a aula do dia 15, dia 15 de março, dia 22. Então, a aula de hoje é pautada na aula do dia 22 de março de 78, né? Pois bem, então, o que a gente precisa saber no primeiro momento para entender esse dispositivo diplomático militar? Para o Foucault, quando nós tínhamos a Idade Média, nós temos uma hegemonia da igreja, né? Da igreja católica, principalmente. Então, ela, como tinha uma hegemonia na Europa muito grande, então ela não tinha uma preocupação muito grande de ter que conciliar grandes forças que têm visões de mundo diferentes, objetivos diferentes, propostas diferentes. Não, porque você tem a grande igreja católica que, digamos, que está acima das divergências políticas, econômicas, etc. É uma característica da Idade Média. Quando a gente passa para a Idade Moderna, e aí a gente tem vários, né, fenômenos como o fortalecimento das monarquias nacionais, né, com a ideia do mercantilismo, que a gente já estudou em sala, quando a gente tem a reforma protestante, que vai enfraquecer a igreja católica, que também nós já comentamos. Então, essa série de fatores vai gerar uma, digamos assim, uma predominância da pluralidade ao invés da homogeneidade. E aí, essa parte final da Idade Média, início da Idade Moderna, é um período em que a gente vai ver o surgimento de vários poderes políticos, cada um num processo de fortalecimento, a partir da aliança com as suas burguesias locais, e isso, vai perceber Foucault, vai começar a gerar tensões, ou vai começar a ser uma preocupação a forma como esses estados se relacionam entre si. Então, o primeiro ponto, né, a primeira causa para o surgimento do dispositivo diplomático militar é exatamente esse. Então, a gente vai ter uma tensão entre esses estados que estão aí ascendendo como uma grande característica que a gente já viu da modernidade. E nessa relação, né, nessa interação entre estados, o Foucault ele vai perceber que existem duas grandes tendências, ou duas grandes linhas de interação entre estados. E aí o grande marco, né, divisório de um tipo de relação entre estados que estão em ascendência para um outro tipo é um documento jurídico que vocês também já conhecem, que é o Tratado de Westfália, que vem após, né, a Guerra dos 30 Anos e que tem uma relevância para a teoria do Estado, porque reconhece a soberania, reconhece o território, como também nós discutimos em aulas presenciais. Pois bem, antes do tratado, o que o Foucault vai dizer? Que as relações entre esses poderes políticos era uma relação que ele vai chamar pautada na lógica da rivalidade. O que é a lógica da rivalidade?
é quando aspectos pessoais, elas acabam determinando muito a maneira como esses poderes políticos relacionam entre si. Então, se a gente tem, por exemplo, uma coroa que é católica, uma outra coroa que é protestante. Então, essas duas coroas, elas vão ter uma dificuldade de relacionamento entre si. Seja porque o rei, né, nesse caso aí, porque o rei é católico, o outro rei é protestante, e aí não se relacionam, não se comunicam, não desenvolvem atividades econômicas e etc. Então, a questão aí, digamos, da lógica que vai chamar de rivalidade é uma lógica muito pessoal, né? Muito encarnada na figura do príncipe. Com o Tratado de Westfália, que delimitou a atividade, a atividade ou o âmbito de atuação do poder político dentro de determinado território específico, isso permitiu uma transcendência na forma dessas relações. Então, a gente sai de uma lógica da rivalidade e vai para uma lógica da concorrência. E a lógica da concorrência, diferentemente da lógica da rivalidade, é uma lógica um pouco mais impessoal, é um pouco mais pragmática. Por quê? Porque o que vem à tona, uma vez que essas questões menores, digamos assim, de limitação do poder, de reconhecimento de um poder político como um poder político soberano, ela já foi ultrapassada, então o ponto, vai dizer Foucault, deixa de ser uma questão meramente pessoal do príncipe e passa a ser uma questão do Estado. Como que eu faço para o meu Estado ficar mais forte? Como que eu faço para o meu Estado ficar mais poderoso? Como que eu faço para o meu Estado ficar mais rico? E essa questão que sai do príncipe e vai para o Estado demanda uma postura pragmática. Por quê? Porque eu posso continuar o rei sendo católico e o outro rei continuar sendo protestante. Porém, como a questão não é mais o príncipe, mas é sim o Estado, por que não ter uma relação com ele se essa relação vai me gerar um benefício econômico? Se vai me gerar um benefício político? Por que não? Então percebam que a lógica da concorrência é uma lógica mais pragmática, é uma lógica mais impessoal. E o Tratado de Westfália, repito, foi importante nessa migração da lógica da rivalidade para a lógica do Estado. Dito isso, esse é um primeiro ponto, uma primeira causa que levou o surgimento do dispositivo diplomático-militar. A gente passa para o segundo ponto, que é um conceito que é muito importante nesse contexto que a gente está discutindo, que é o conceito, de força do Estado. O que significa a força do Estado? É exatamente o que eu acabei de dizer na minha última frase, né? No sentido de o Estado querendo aumentar sua riqueza, aumentar o seu poder político, aumentar o seu poder econômico, a sua capacidade de autodeterminação. Então, a ideia aqui é um Estado que quer se tornar cada vez mais forte. E o que é ser forte aqui nesse conceito de força do Estado? É ser mais forte economicamente, mas não só, mas também ser forte na questão do seu aspecto imaterial, né, dos saberes produzidos, do aspecto filosófico, é também uma força no campo da natureza, das riquezas naturais, da exploração e do uso dessas riquezas naturais, né, do material humano, então, de ter pessoas qualificadas que estão vinculadas a uma atividade produtiva e que estão trabalhando. Então, todos esses fatores, né, que são diferentes, mas que se relacionam entre si, pode ser aí sintetizados nessa ideia de força do Estado. E nesse momento, até pela minha linha de argumento, vocês podem presumir o quê? Que nesse momento, esses Estados europeus, né, que agora já consegue já tem um reconhecimento mútuo de soberania, etc. Esses Estados europeus, todos eles querem o quê? Crescer. Então, o Estado francês quer crescer, o italiano quer crescer, o português quer crescer, o espanhol quer crescer, então todo mundo quer crescer. E qual que é o problema? Que esse crescimento concomitante dos estados, ele pode gerar tensão entre esses estados. Esse crescimento
pode fazer com que isso gere tensões e que leve a novas guerras. Isso pode fazer, por exemplo, que um Estado ele cresça muito, se torne muito forte e acabe subordinando os outros Estados que não conseguiram crescer o mesmo tanto. Então percebam que aí, se essas tensões, em virtude da necessidade de cada Estado de aumentar as suas forças internas, como do modo que eu expliquei, se esses Estados, cada um, caminham nesse mesmo sentido de tentar ser um Estado mais forte, isso gera tensão, isso, em última instância, pode indiretamente prejudicar o próprio Tratado de Westfália. E isso pode, no final das contas, colocar tudo a perder. Então, a ideia é, a essência, né, de tudo que eu vou falar daqui para frente, a ideia é importante que os Estados eles tenham, né, a capacidade de crescer, a capacidade de aumentar as suas forças internas. Porém, esse crescimento contínuo, né, esse crescimento dos Estados, eles não podem chegar num patamar tal que acabe prejudicando os demais Estados, num primeiro ponto, e num ponto ainda mais profundo, acabe prejudicando o Tratado de Westfália, acabe prejudicando todo o avanço político internacional que se obteve até então. Porque, no final das contas, se a coisa for... enfim, se a coisa ela funcionar sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de limite, é capaz, repito, que tudo se perca. Que, no final das contas, só haja perdedores. Que aí isso vai gerar guerra, e aí os mais fracos vão querer unir contra o mais forte, e aí vira uma bagunça completa e todo mundo tem a perder, né, no final das contas. Então vem o dispositivo diplomático militar exatamente com essa proposta, né? A ideia de preservar o que ele vai chamar de concorrência. Por isso que um pouco antes eu chamei de lógica ou dinâmica da concorrência. O que é a concorrência aqui? É exatamente isso. Os estados vão competir entre si, cada um dos estados vão tentar aumentar a sua força. Isso não é problema. A questão é, essa competitividade, essa tentativa de aumentar a força do Estado tem que ter um parâmetro. Porque se passar de um limite tal, isso começa a gerar um prejuízo, começa a gerar uma perturbação, não só para um Estado ou para o outro, mas para todos os Estados da Europa. Ameaça o que o Foucault vai chamar, no final das contas, de equilíbrio europeu, que é exatamente esse todo que fica em risco se a gente permitir com que um ou um grupo se sobressaia muito mais em relação aos outros. Então a ideia, e aqui é o pressuposto básico, é exatamente manter a concorrência, tentar manter um equilíbrio, tentar instituir e preservar parâmetros para o crescimento das forças de cada um dos estados. Então esse é o objetivo principal do dispositivo diplomático militar. No final das contas, preservar a soberania dos demais, de todos os estados europeus, né? Vocês podem se perguntar, mas professor, e em relação aos outros continentes? Em relação à América, em relação à África, em relação à Ásia, isso também se aplica do crescimento ordenado, harmonizado? Não. Então, essa discussão que a gente está fazendo é uma discussão só intra-Europa, né? Para fora da Europa, a gente sempre vai ter uma postura de supremacia, ou o que eu poderia dizer de uma lógica colonial. Então, a gente vai ter, por exemplo, a primeira era das colonizações no século XVI, inclusive a gente vai ter uma série de autores e autoras que vão colocar que a modernidade europeia só foi possível por causa da colonização. Então, a colonização, digamos assim, foi o que sustentou, né? O que viabilizou todos os avanços tecnológicos, científicos, artísticos, etc. Era a América, no primeiro momento, que fornecia a matéria-prima, né? E a gente vai ter depois um segundo ciclo das colonizações que vão se dar em volta do século XVIII, século XIX, com a colonização da Ásia, com a colonização da África. Então percebam que aí a Europa, em relação ao mundo, ela sempre teve uma postura de dominadora, né?
de colonizadora, não uma postura horizontalizada, harmônica, amigável, não. Então, o que a gente está falando aqui é só em relação à Europa, ok? Bom, então esse é o primeiro ponto. E os instrumentos, né? Então, quais são os instrumentos ou os meios pelo qual o dispositivo diplomático militar ele vai se implementar ou ele vai ser implementado? O Foucault ele vai colocar que para a gente alcançar esse equilíbrio europeu, para a gente evitar, né, a supremacia do mais forte sobre os mais fracos, etc., a gente vai ter 3 grandes instrumentos que vão ser aí instituídos nesse primeiro momento. O primeiro deles, né, e aí eu vou alterar um pouquinho a lógica do Foucault no livro, né? Eu vou falar primeiramente da diplomacia. Percebam que o termo do dispositivo é dispositivo diplomático militar. Então, a diplomacia, qual que é a ideia da diplomacia? Os 3 instrumentos que eu vou falar, na verdade, o objetivo fundamental é manter o equilíbrio europeu, é manter a balança europeia, que seriam exatamente essa mesma compreensão de equilíbrio, preservar a concorrência, como eu acabei de explicar para vocês, etc. Então, o primeiro instrumento para esse objetivo vai ser a diplomacia. E qual que é a ideia da diplomacia? A ideia da diplomacia é manter o equilíbrio numa lógica mais consensual, numa lógica mais acordada, né? Numa lógica mais contratual. Não sei se vocês já viram, né, a questão do contratualismo na disciplina de política, mas isso é uma marca da Europa, né? Essa ideia de tentar encontrar um consenso, de encontrar o acordo, né? E sempre com um apoio, um aporte econômico aí por detrás. Então, a ideia da diplomacia é exatamente isso. Tentar construir esse equilíbrio a partir de uma lógica mais consensual. E aí, quais eram as 2 grandes atuações do diplomata, né, de quem exercia essa atuação diplomática nesse contexto? Primeiro, produzir informações sobre os estados. E aí, a diplomacia tinha esse papel de produzir informações sobre os estados, exatamente para que os demais estados não fossem pegos de surpresa. Então, de alguma maneira, o diplomata aí entrava como uma espécie de espião. Então, ele tinha que ver se ele estava, né, se ele era um membro da diplomacia francesa que exercia sua função na Alemanha. Então, ele tinha que ver como que a Alemanha estava funcionando, como ela estava se articulando, como ela estava aumentando suas forças internas, se ela estava cumprindo ou não os acordos que eram feitos entre os estados, exatamente para ver se esse equilíbrio está sendo mantido. Porque a gente não poderia, né, eles não poderiam acreditar somente no discurso oficial de um Estado. O Estado pode mentir. Então, para, de fato, conseguir manter uma integridade, né, desse equilíbrio europeu, era necessário estar ali fiscalizando, monitorando por meio dos diplomatas e produzindo saberes, para saber se existe uma conformidade com a proposta geral da Europa ou não, se há ali uma tentativa de violação, né? E no mesmo sentido, a ideia exatamente, né, muito vinculada à primeira, a ideia de produzir uma sociedade-nações. Então, é tentar sempre estar construindo e mantendo esses vínculos de consenso, de tentar manter esses vínculos amigáveis, esses vínculos de caráter mais horizontais e menos verticalizados. Então, nessa busca do equilíbrio de uma maneira mais amigável, você vai ter o papel do diplomata tanto para produzir saberes sobre os estados, para saber se eles estão respeitando, e 2, tentar sempre criar vínculos amigáveis, sempre tentar criar vínculos conciliatórios entre os estados, para que eles possam criar uma espécie de sociedade, né, de agentes que pactuam entre si, para que não seja necessário chegar no segundo ponto, ou no segundo instrumento do dispositivo diplomático militar. E qual que é o segundo ponto, ou o segundo instrumento do dispositivo diplomático militar que eu vou conversar com vocês? É a guerra, né? Então, um outro instrumento que vai ser utilizado nesse momento histórico para poder encontrar o equilíbrio europeu ou manter o equilíbrio europeu vai ser a guerra. Qual que é a ideia da guerra aqui? E aqui
Para eu poder explicar bem para vocês esse tópico, eu vou usar um pouco a metodologia Foucaultiana. Quando ele vai trabalhar no texto a guerra, ele vai fazer um parâmetro da guerra da Idade Média e na guerra da Idade Moderna. Ele vai dizer que na Idade Média, a guerra ela tinha um caráter jurídico. O que ele chama de... O que ele quer dizer com isso, né? Da guerra na Idade Média ter um caráter jurídico. Ele quer dizer no sentido de que a guerra, nesse momento histórico, ela vai se dar muito como uma resposta a um direito violado, né? a um dano causado. Então, um Estado causou um dano a um outro Estado. Aí esse Estado violado vai declarar uma guerra contra o violador. Então, existe aí, por pano de fundo, uma ideia de lesão, uma ideia de violação, uma ideia de perda, e a guerra, de alguma forma, tenta restaurar esse elemento, esse processo, esse algo que foi aí violado, que foi danificado. Seria um pouco essa ideia aí de guerra no âmbito jurídico. A Idade Moderna, na lógica do dispositivo diplomático militar e muito também naquela lógica da concorrência que é mais impessoal, que é mais pragmática, mais utilitária, o que a gente vai ter aí nesse ponto? A gente vai ter uma guerra que o Foucault vai chamar de guerra política. O que é a guerra política em contraponto à guerra jurídica? Se a guerra jurídica é aquela para restaurar um dano causado, a guerra política está muito no sentido de manter o equilíbrio da Europa. Então você pode, por exemplo, em nenhum momento você, Estado europeu, pode em nenhum momento ter violado uma norma jurídica tal, uma norma jurídica internacional. Porém, se você cresceu muito e se você não retroceder, a guerra vai ser declarada contra você. Então perde assim um aspecto jurídico da guerra, perde-se um aspecto talvez mais ideológico, a coisa de fato é muito pragmática. Então, se a gente vai manter o equilíbrio, se for necessário para manter o equilíbrio, a gente vai declarar guerra contra você, ainda que você, juridicamente falando, não tenha feito nada de errado. Então, você entra numa lógica prática, muito instrumental da guerra, no sentido de guerra para manter o equilíbrio europeu. Esse é um segundo ponto, que é o que ele vai mostrar em relação à guerra na Idade Moderna. Por isso que é um instrumento do dispositivo diplomático militar. Então, se for necessário, para manter o equilíbrio da Europa, para manter a lógica da concorrência, nós declaramos guerra contra um determinado Estado ou contra um determinado grupo de Estados. Ok? E só para a título de curiosidade, hoje, né? Como que poderíamos interpretar as guerras? Como a gente está num contexto de liberalismo / neoliberalismo, e aí isso faz com que todos os processos sociais eles sejam lidos, eles sejam manuseados, eles sejam tratados numa ótica econômica, a guerra também passa por isso. Então a guerra ela passa a ser percebida como um momento importante ou como um momento possível de exploração econômica. Então a guerra nesse contexto aí, final do século XIX, século XX principalmente, XXI, a guerra ela passa a ser interpretada numa ótica econômica. O que significa dizer isso? Que a guerra então ela vai ser declarada como uma possibilidade de ganho econômico. E detalhe, né? Esse ganho, como a guerra se torna um evento econômico, quanto mais tempo ela durar, melhor, porque ela se torna rentável, ela vai girando determinados setores da economia. Então, dando um exemplo disso, quando a gente pensa, por exemplo, a guerra ao terror, né? A guerra que os Estados Unidos declarou lá em 2001, com o ataque às Torres Gêmeas, que perdura até hoje. A gente está aí em 2020, né? Metade de 2020, ainda esse discurso da guerra ao terror é um discurso que é muito alimentado pelo governo americano, pelo Estado americano. Nesse caso, o que a gente tem pensando economicamente? Essa guerra, quando ela é traçada, isso obriga, por exemplo, o Estado americano a comprar armas de empresas particulares, a comprar tanques,
a comprar, por exemplo, locais, né, aonde soldados vão ficar, armamento de guerra, uniformes, passagem aérea que tem que levar o pessoal para lá. Então percebam que para uma guerra acontecer, para uma guerra acontecer é necessário ter toda uma rede de suporte de bens de consumo. E nesse caso, o Estado que não produz isso, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar a iniciativa privada. E a iniciativa privada, por exemplo, setores, né? Empresas que produzem armas. Empresas que produzem armas financiam candidatos que tenham essa postura mais beligerante, que tenham uma postura mais, digamos assim, militarista, no sentido de construção do outro como inimigo, de ver somente na violência a solução para problemas sociais, etc. Por quê? Porque são indivíduos que vão, então, estimular uma lógica de guerra, e estimular uma lógica de guerra alimenta esse ciclo que eu acabei de dizer para vocês. Então, se a Idade Moderna tem essa busca da guerra como uma forma de manter o equilíbrio entre os países, agora a gente tem a guerra que tem esse caráter predominantemente econômico, né? A guerra que é vista como uma atividade de mercado. E por ser vista assim, é uma guerra que não quer ser vencida logo. Como, por exemplo, na modernidade se queria. A guerra econômica é essa guerra que ela quer ser mantida. Então, quanto mais tempo ela durar, melhor, porque mais transferência de verba pública para a iniciativa privada. E a gente pode pensar a guerra, né, também em várias nuances. Então, o Brasil, por exemplo, né? Então, o Brasil, a questão da guerra às drogas. Então, a guerra às drogas, assim como a guerra ao terror, é uma guerra que vai se dar aí por volta da década de 50, 60 nos Estados Unidos, que ele vai implementar isso para toda a América, para todo o continente americano. E a guerra às drogas é um exemplo clássico dessa guerra com finalidade econômica. Então, hoje, por exemplo, a gente tem como uma das principais causas, se não a principal causa de encarceramento das pessoas, né? A principal motivação das pessoas serem presas, serem encarceradas, é a questão do tráfico de drogas, né? E ao mesmo tempo, quando a gente vê, por exemplo, o uso de drogas, o índice em relação ao uso de drogas não diminuiu. Então a gente percebe que essa guerra de combate às drogas é um pouco enxuga-gelo. Então acaba sendo muito mais interessante, às vezes, uma política de legalização do uso de droga, de educação para as drogas, do que necessário uma política repressiva às drogas. Mas por que ela é interessante ser mantida nesse quadrante da postura repressiva, da lógica de guerra? Porque é lucrativo, né? Então aí você tem todo um segmento econômico que lucra muito com isso, com a questão do comércio de armas, comércio de munição, de armamento, e etc, etc, etc. Então tem todo um segmento econômico por detrás. Bom, gente, então falei da diplomacia, falei da guerra, e para fechar o vídeo eu falo do terceiro instrumento que compõe esse conjunto tecnológico diplomático-militar, que é o que o Foucault chama de corpo militar permanente ou dispositivo militar permanente. O que é isso? É uma estrutura militar, né? Então você ter, por exemplo, uma profissionalização, uma institucionalização do homem de guerra, né? Do corpo militar. Então seria, tentando fazer um paralelo, ter, por exemplo, no âmbito internacional, como a gente tem hoje no Brasil, as Forças Armadas. Então a gente tem hoje um corpo, uma instituição que tem um pessoal, que tem um setor de inteligência, que tem todo um equipamento, né? Tem todo um arcabouço para a guerra. Então você tem ali toda uma estrutura montada que, caso seja necessário ter a guerra, você tem aquela estrutura. Então é exatamente ter isso. E isso é importante, ter esse corpo militar permanente, é importante por duas razões. Primeira delas, por uma questão material óbvia, no sentido de, olha, um Estado está crescendo muito, precisamos declarar, mas até a gente montar um corpo, treinar um corpo militar, conseguir montar um avião, ter uma embarcação, etc., isso pode gerar danos irreparáveis para a dinâmica europeia, porque isso demora muito tempo. Então você precisa ter uma coisa pronta, porque quando for declarar guerra, a guerra já ser um pouco mais imediata, um aspecto material. E um segundo aspecto que faz da coisa ser muito importante, está ligado ao campo simbólico, digamos assim, do temor.
né? Então, o Estado que ouse romper com a lógica da concorrência e queira crescer muito para se impor e subordinar aos demais estados, ele precisa ter o temor de saber que existe um corpo militar permanente ali na Europa. Porque sabendo disso, ele vai pensar duas vezes em violar a norma jurídica internacional ou não. Se não houvesse esse corpo militar, ele poderia ver isso como uma brecha, um vácuo de poder para poder, então, alcançar os resultados que ele almeja para o próprio Estado. E aí, com o corpo militar, isso se torna um pouco mais difícil, porque os Estados eles vão pensar, olha, tem um corpo militar estruturado, declara guerra contra mim, pode ser mais prejuízo do que benefício. Então, eu vou respeitar o interesse dos países europeus como um todo. Então, sintetizando, os instrumentos são esses, né? Que vai poder organizar e manter aí uma relação minimamente harmoniosa entre os Estados europeus. Da guerra, diplomacia e o corpo militar permanente. Uma última informação. Percebam, gente, que isso, e aí eu já faço o link com a próxima videoaula, percebam que isso é muito importante para o âmbito interno. Então, o equilíbrio externo, não ter ameaça de guerra, não ter ameaça de imposição de um Estado superior em relação a mim, etc., isso permite com que no âmbito interno eu consiga me organizar melhor, com uma autonomia maior, com uma estratégia melhor. Eu não tenho que focar energia, por exemplo, em outras coisas, em outros problemas internacionais, etc. Então, como o âmbito internacional funciona, acaba reverberando na maneira como se vai dar as coisas no âmbito interno do Estado com o seu respectivo território. E é exatamente isso que nós vamos discutir na próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado, que as informações tenham ficado aí compreensíveis e, caso tenha restado alguma dúvida, vocês já sabem onde me procurar nas atividades de fórum do Canvas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.